Boa noite, boa noite, Boa Boa noite, noite, Joel. boa noite, boa noite. boa noite. É um prazer tê-los conosco no momento da reunião pública da Casa de Batuíra. É um prazer imenso receber o nosso querido Alberto, do Centro Espírita Irmã Rosa em Niterói, que irá nos falar hoje. É muito importante para todos nós termos esse momento, uma pausa na nossa luta, uma pausa na nossa correria, para que possamos ouvir uma palavra que nos vai tirar dessa luta nossa do cotidiano. Vai trazer para nós a oportunidade de elevarmos o nosso pensamento, de termos a chance de sair um pouco do nível ordinário da vida e de pararmos um pouco para fazer aquilo que Paulo de Tarso nos indica, pensar nas coisas lá do alto. Então, sempre o momento da palestra, momento da instrução, momento da pausa para meditação. O nosso querido Alberto, ele terá até às 19h50 para nos trazer a sua palavra. Logo em seguida, eu irei fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Então, todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. A Casa de Batuíra, a instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e desde março do ano passado, nós estamos com muitas atividades online. E uma delas é essa, a de terça-noite, que é o momento da palestra, tendo a oportunidade de, ao final, participarmos de um momento de oração, de meditação, porque todos nós precisamos do médico Jesus. Todos nós estamos na Terra, necessitamos do socorro divino. Ninguém que está aqui está livre de males e de aflições. Então, como Jesus nos disse, vinde a mim vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu os aliviarei. Agora é o momento da trégua, agora é o momento de parar de pensar naquilo que muitas vezes nos tortura, nos trouxe preocupações durante o dia. Nós agradecemos muito a sua presença. 18h59. Ainda há tempo de você, se quiser, colocar um copo de água, uma garrafa de água, para após a irradiação, beber aquela água. Lembramos que a Casa de Batuíra realiza um trabalho assistencial de relevo. Quem quiser e puder, nos ajude participando do nosso sorteio mensal. Nós pedimos, por favor, para que mantenham os seus microfones fechados durante todo o trabalho. Por favor, para ajudar na manutenção da nossa harmonia. Tá? Agradecemos muito a participação de todos e vamos dar início com a leitura de uma página do livro Mais Luz, que é uma coletânea de mensagens ditada pelo Espírito Batuíra, mentor de nossa casa, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. A página Alberto Bocasa é a lição número 82, Defesa. Dever cumprido é a trincheira inexpugnável dos obreiros do Senhor. Trabalhar, meus filhos, trabalhar. Somente trabalhando venceremos a nós mesmos para vencer fora de nós. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos o teu amparo, Senhor, para os trabalhos da noite. Pedimos que o Senhor ampare o nosso amigo Alberto, responsável pela palestra, que o Senhor possa abençoá-lo, que a nossa querida benfeitora Irmã Rosa possa estar com ele, para que o seu verbo possa ser de fácil entendimento e que possamos ser mais consolados no encontro dessa noite.
Se conosco, Senhor, guia-nos, ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso irmão Alberto, ele é do Centro Espírita Irmã Rosa, em Niterói, está com a palavra. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Muito obrigado, Alberto, com você a palavra, e desde já eu agradeço. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado por essa oportunidade, é com muita alegria e gratidão que aqui nos encontramos em mais esse momento para juntos conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Declara o filósofo e educador Huberto Roden, em seu livro O Sermão da Montanha, que após 40 dias meditando no deserto, Jesus dirigiu ao povo a sua primeira mensagem nas colinas de Curum-Hatim, ao sudoeste do lago de Genezaré, estabelecendo uma plataforma para implantar na terra o reino de Deus. Acrescenta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que naquela tarde o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e de brisas cariciosas, que a multidão se acotovelava ao longo da encosta, aguardando Jesus falar. Eram velhinhos trêmulos, eram lavradores humildes, mulheres agarradas aos seus filhinhos, eram cegos, eram crianças doentes, homens maltrapilhos, que estavam ali com seus olhares felizes, aguardando a palavra do Mestre. Amélia Rodrigues acrescenta ainda no livro A Mensagem do Amor Imortal, que dúlcidas vibrações eram emanadas sobre todos, enquanto Jesus cantava o poema das bem-aventuranças. Este discurso, chamado Sermão da Montanha, foi registrado pelo evangelista Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho, ao longo de 111 versículos. Mateus começa dizendo que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentou-se e começou a falar as bem-aventuranças. Mateus registra até o versículo 12 as bem-aventuranças. No versículo 13, Jesus vai nos dizer que nós somos o sal da terra. E nos versículos 14 até o 16 está o objeto do nosso encontro de hoje, o tema da nossa conversa de hoje. Porque Jesus dirá, conforme o registro de Mateus, o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro. E assim ela brilha para que todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz. É o tema da nossa conversa de hoje, tendo por base esses 3 versículos, 14, 15 e 16, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que faz parte do belo discurso intitulado O Sermão da Montanha. Vamos então buscar, nesses minutos que temos para conversarmos e elevarmos as nossas vibrações, fazer um breve comentário de início sobre a passagem, para que a gente possa entender a essência do que Jesus estava ensinando nesses 3 versículos. A partir desse entendimento, poderemos, então, num segundo momento, identificar quais são as ações que nós podemos tomar para seguirmos a recomendação de Jesus, que ele nos diz para brilhar a nossa luz. Como fazer isso? Que atitudes nós podemos tomar para que a nossa luz brilhe? Ou, por outro lado, que atitudes nós devemos vigiar
para que isso não atrapalhe o brilho da nossa luz. Então, esses são os objetivos que temos para a nossa conversa. Então, entrando no nosso primeiro objetivo, um breve comentário da passagem, Jesus vai se apropriar de uma forma figurada da palavra luz, né, ao dizer que nós somos a luz do mundo, identificando em nós esta luz como uma iluminação íntima, algo que nós precisamos fazer brilhar, como ele mesmo vai dizer. E Jesus, dentro da sua pedagogia, e nós vamos identificar isso em várias passagens, ele sempre procura exemplos que sejam cotidianos, que sejam coisas corriqueiras, que as pessoas estejam acostumadas a ver e lidar no seu dia a dia. Então, Jesus, ele vai dizer assim, não se pode esconder uma cidade que está no alto. E temos para nós apenas conjecturas próprias, né? Que naquele momento, de onde Jesus estava, possivelmente ele avistou uma cidade ao alto, acesa, né, brilhando, pois já era o cair da tarde. E ele aponta para esta cidade e diz, olha, não se pode esconder uma cidade que está no alto, fazendo a gente raciocinar, para depois eles chegarem, então, a dizer que também não se pode colocar uma lâmpada em algumas traduções, essa tradução que trouxemos é da Bíblia de Jerusalém, mas em outras traduções uma candeia, debaixo de um alqueire, ou em outras traduções, debaixo de um módio. Né? Esta lâmpada ou esta candeia é Jesus novamente se utilizando de exemplo do cotidiano para explicar a sua lição. Uma peça de iluminação, né, aquela época abastecida por óleo, e Jesus diz para não colocar uma candeia embaixo de um alqueire. O alqueire era um balde, um vasilhame, que servia para medir o volume dos cereais, né? Algo em torno de 35 litros. E o nosso amigo, o nosso confrade Haroldo Dutra Dias, no seu livro Novo Testamento, ele vai dizer que na Palestina era costume guardar a candeia apagada debaixo do alqueire. Ou seja, as pessoas que estavam ouvindo Jesus entenderam muito bem o que ele estava dizendo para não colocar uma candeia acesa debaixo do alqueire. Apagada era o costume. E aí ele vai, então, dizer se deve colocar no candelabro, ou no suporte, ou no castiçal, ou no candeeiro, conforme outras traduções, para que todas as pessoas possam ser iluminadas naquela casa por essa luz. Vejam que Jesus está se utilizando de exemplos cotidianos, de coisas que nós conseguimos visualizar na nossa mente, né, como agora estamos visualizando, mas para depois ele chegar na essência. Comparativamente, ele diz, da mesma maneira, brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, como que vai brilhar a nossa luz? Ele dá uma informação essencial. Vendo as suas boas obras, os homens possam glorificar a Deus. Então, Jesus aqui já está agora trazendo para o simbolismo. Né? Primeiro, ele fala de verdadeiramente de uma luz, né? De uma candeia, de uma lâmpada. Depois, ele traz isso para o simbolismo de nós sermos a luz, de nós termos a nossa luz íntima para fazer brilhar. E ele informa que os homens vendo as nossas obras, eles vão ver a nossa luz brilhar e vão glorificar a Deus, porque as nossas obras devem ser glorificação de Deus, enaltecimento de Deus, louvação de Deus. Então vejam que Jesus traz, nesses 3 versículos, esse ensino, né, que nos faz pensar em muitas coisas. Entrando no nosso segundo objetivo, o que é ser essa luz do mundo? Né? Como é que podemos agir para sermos a luz do mundo? Que atitudes nós podemos tomar? Então vamos pedir ajuda a Emmanuel para nos esclarecer um pouco mais o que é ser a luz do mundo.
Quando vamos ao livro O Consolador, na questão de número 302, Emmanuel vai nos dizer assim: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então, em todos nós, em mim, em vocês, em cada um de vocês, repousa uma partícula, uma centelha do Criador. E, através desta partícula e desta centelha, nós podemos participar da criação, nós podemos ser co-criadores, é isso que Emmanuel está nos dizendo. Ele vai em frente. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Então, nós temos enormes possibilidades, nós temos potencialidades dentro de nós, e Jesus estava falando exatamente sobre essas potencialidades. As potencialidades estão guardadas em germe. A partícula divina, a centelha divina, como quisermos chamar, elas estão em germe dentro de nós. E a depender da nossa vontade, elas poderão brilhar. E nós temos possibilidades infinitas, né? O Cristo também, numa outra oportunidade, nos disse que nós éramos deuses. Vós sois deuses, porque de fato temos a partícula de Deus. Emmanuel vai continuar. Os poucos que sabem crescer na sua divindade, olha o que Emmanuel fala, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra de santos e heróis. Então, é preciso crescer na divindade. O que é isso, senão fazer desabrochar as nossas potencialidades, através de exemplo e ensino. O Emmanuel aqui está nos dando uma informação bem importante para a gente pensar nas atitudes daqui a pouco. Exemplificação e ensino. Então ele vai dizer, todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então, Jesus usa da palavra luz para expressar as nossas potencialidades. Essa é a conclusão que nós já podemos chegar. Mas essas potencialidades estão adormecidas e nós precisamos, nos empenhando com a nossa vontade, fazer com que elas sejam desenvolvidas. Emmanuel ainda vai nos ajudar também no livro Fonte Viva, lição 105, Sois a Luz, onde ele vai dizer, quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na Terra. Porque ele vem nos dizer que nós somos os co-criadores. Se temos a partícula de Deus e quando nós desenvolvemos, nós vamos criar uma corrente solidária em que nós vamos nos ajudar uns aos outros. Aquele que está mais à frente vai ajudar aquele que está mais na retaguarda. Aquele que já compreendeu determinadas coisas vai trazer, através do exemplo e do ensino, esta compreensão para outros. Essa é a nossa responsabilidade. Emmanuel ainda acrescenta, a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. E é exatamente isso que cada um de nós, com a claridade que nos é própria, podemos fazer. Clarear caminhos. Por mais que nossa luz seja insignificante, alguma coisa nós já aprendemos, alguma coisa nós já sabemos, alguma coisa já poderá ser expressada através das nossas atitudes para aqueles que convivem conosco. Isto é fazer a nossa luz brilhar, cada um dentro das suas possibilidades. Porque o progresso, ele é individual. Fazer a nossa luz brilhar não significa que o outro vai se aproveitar dessa luz. Não. É como o Cristo fez, né? Respeitando a liberdade de cada um, mas exemplificando através de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, de palavras, as lições do Cristo. Agora, o que cada um vai fazer é problema de foro íntimo deles. Nós não podemos mudar ninguém. A nossa mudança tem que ser conosco mesmo. Então, a única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. Então, nos aproveitando das lições de Jesus, aclaradas pela doutrina espírita, nós vamos, então, desenvolvendo as nossas potencialidades
e, consequentemente, aqueles que estão próximos a nós vão também percebendo as nossas potencialidades e despertando neles o interesse por também desenvolver as suas próprias potencialidades. A caminhada de cada um de nós é uma caminhada individual, é uma caminhada, poderíamos dizer, solitária, porque ninguém vai poder caminhar por mim, ninguém vai poder evoluir por mim, mas é uma caminhada solitária, mas solidária, em que todos nós estamos próximos uns aos outros, nos ajudando mutuamente, né? E vai depender das nossas ações para fazer a nossa luz brilhar. Emmanuel completa ainda no Fonte Viva, na lição 30, dizendo que o Espírito traz consigo o gene da divindade, ou a partícula da divindade, como ele tinha falado no outro texto, né? Deus está em nós quanto estamos em Deus. Por isso que Jesus disse que nós somos deuses. Então, esse entendimento é de extrema importância para a gente tirar o melhor proveito da vida, o melhor proveito da nossa reencarnação. Compreender que nós estamos aqui para desenvolver essas potencialidades. Compreender que nós estamos aqui para nos transformarmos em pessoas melhores. Isto é fazer a nossa luz brilhar. Temos as lições do Cristo para tal. Ainda em Emmanuel, agora no Palavras de Vida Eterna, lição 41, se andarmos na luz, ele vai dizer assim: se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga de ignorância onde supomos existir maldade e crime. É um trecho muito interessante que trouxemos, porque aqui tem um outro aspecto da luz brilhar, né? Quando estamos nos movimentando ao sol do Evangelho, vejam que aqui está o simbolismo da luz, nós passamos a ter uma nova visão da vida e das pessoas que estão convivendo conosco. E aqui ele vai dizer, onde nós víamos rebeldia, desespero, nós passamos a ver alguém infeliz, passamos a ver o infortúnio. Onde nós víamos alguém mal, alguém que chamaríamos de criminoso, mas agora, sob a luz do Evangelho, nós passamos a ver a ignorância. Então, nós olhamos para o outro com outro olhar. Nós olhamos para o outro com o olhar que o Cristo olhava para todos. Porque o Cristo, por que ele acolhia, né, os pecadores, acolhia a qualquer pessoa? Porque ele nunca olhava para aquela personalidade transitória, aquela personalidade que naquele momento está fazendo algo equivocado, está contrariando as leis de Deus. Ele olhava para a centelha divina, ele olhava para as potencialidades que poderiam ser desenvolvidas. Então, quando nós estamos nos movimentando ao sol do Evangelho, como disse Emmanuel, nós passamos a ter um olhar diferenciado para aqueles, em especial para aqueles que Deus colocou sob as nossas telhas, para aqueles que Deus colocou próximos a nós. Não é por acaso que estamos próximos uns dos outros e temos que trabalhar e aproveitar a reencarnação para fazermos ajustes. Então, o nosso olhar modifica quando nós estamos fazendo a nossa luz brilhar, quando nós estamos nos movimentando ao sol do Evangelho. Mas aí a gente precisa começar a tomar alguns cuidados, né? Porque a luz tem que brilhar sem nenhum tipo de pretensão, sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de falsa humildade. Ela tem que brilhar naturalmente, porque senão será uma coisa apenas exterior, né? A luz tem que brilhar sem se fazer propaganda, né? Como o Cristo falou, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que sua mão direita está fazendo. A luz tem que brilhar sendo o único louvado, o Pai Celestial, né? O Pai que está no céu, como Cristo sempre louvava, né? Bom só o Pai que está no céu. Então, esses cuidados nós precisamos tomar, porque o nosso orgulho, nós ainda, espíritos de terceira ordem, onde o orgulho, a vaidade e tantas outras imperfeições nos caracterizam, esse orgulho pode fazer com que nós tomemos atitudes de se revestir de uma falsa humildade, consequentemente,
não conseguimos fazer a nossa luz brilhar, por mais que as nossas aparências sejam de que a luz está brilhando, mas nós não conseguimos enganar a Deus, nem a Jesus, nem aos bons espíritos. Então, a luz só vai brilhar de fato quando as nossas intenções forem as melhores. Então, por isso que é importante nós termos cuidado com as nossas intenções, com o que estamos fazendo para a nossa luz brilhar, né? O Cristo, ele também nos disse, eu sou a luz do mundo. Vejam só que coisa interessante, né? E ele diz, vós sois a luz do mundo. Ora, então, ele é a luz e nós também somos. Sim, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos centelhas divinas e somos iguais. O Cristo não se colocou como uma exceção. Nós somos exatamente iguais em termos de criação ao Cristo. Fomos criados espíritos simples e ignorantes, destinados à perfeição, só que ele já chegou na perfeição e nós estamos no começo da nossa caminhada. Então, a luz dele já está na intensidade máxima e a nossa luz ainda está extremamente tímida, extremamente reduzida. Mas é importante a gente perceber que Jesus não se coloca como exceção. Ele se coloca, sim, como guia, como modelo, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, né? Então, ele já fez a unificação com o Pai, como ele diz, né? Eu e o Pai somos uno, e nós também iremos fazer um dia. E quando fizermos isto, a nossa luz vai ter chegado em grau máximo, vamos dizer assim. E ainda para a gente perceber agora, mais no aspecto psicológico, o que é o brilhar à luz, né? Vamos trazer uma contribuição de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Em Busca da Verdade, capítulo de número 10, intitulado A Vida e a Morte. Joana de Ângeles vai registrar o seguinte: segundo a opinião do eminente Jung, se referindo ao psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, então, segundo a opinião de Jung, abre aspas para Jung, dentro da alma, desde suas origens primordiais, tem havido um desejo de luz e uma ânsia incontida para debelar as sombras primordiais. A noite psíquica primordial é hoje a mesma que a de incontáveis milhões de anos passados. O anseio pela luz é o anseio pela consciência. Vejam como Jesus é profundo naqueles 3 versículozinhos que nós estamos estudando, né? Quanta coisa tem para a gente entender. O Jung está dizendo que desde a nossa origem nós temos anseio de luz, nós temos desejo de progredir. Isto está instintivamente em nós. Nós queremos debelar a nossa sombra. Mas só que, imaturos ainda, psicologicamente falando, nós muitas vezes não queremos ver as nossas sombras. E para podermos debelar as sombras, nós precisamos mergulhar nessas sombras. Nós precisamos nos autoconhecer para que a gente possa identificar aquilo que está contrário às leis de Deus nas nossas atitudes e pensamentos e podermos, então, modificar. Esse é o mergulho na noite psíquica. É isso que Jung está falando. O anseio pela luz é o anseio pela consciência. É o anseio do nosso despertar. É o anseio de nós debelarmos a escravidão que a matéria nos impõe. Como vai dizer Allan Kardec ao estudar a escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100. Kardec vai dizer que os espíritos de terceira ordem, que somos nós, espíritos imperfeitos, temos por característica a matéria domina o espírito. Então, sendo dominados pela matéria, nós muitas vezes não despertamos a nossa consciência e passamos a encarnação do berço ao túmulo, ligados apenas nas questões materiais, ligados apenas ao ter,
esquecendo-se do ser. Então, é esse despertar que é fazer a luz brilhar. É quando nós entendemos os verdadeiros objetivos da vida. Quando nós entendemos que, sim, as questões materiais são importantes, porque nós precisamos sobreviver, nós precisamos do necessário para sobrevivermos, mas quando nós colocamos o nosso foco única e exclusivamente nessas questões, nós acabamos caindo num vazio existencial. A vida vai perdendo sentido. Então, a gente precisa despertar dessa nossa inconsciência para os verdadeiros valores da vida. O porquê estamos aqui. Nós estamos aqui, conforme o Livro dos Espíritos vai nos esclarecer, para nós progredirmos. Qual o objetivo da reencarnação? Pergunta Allan Kardec na questão 166 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, Deus nos cria na simplicidade e ignorância, nos dá a liberdade para agir, e nós vamos, então, caminhando na nossa velocidade, porque a lei de liberdade é respeitada. Nós vamos caminhando na nossa velocidade para podermos chegar um dia na perfeição, onde a luz vai ser máxima. Então, ansiar por essa luz, porque instintivamente nós temos esse anseio da luz, instintivamente nós temos um anseio da felicidade, instintivamente nós queremos viver de uma forma harmoniosa, de uma forma plena. Então, a gente vai batendo cabeça muitas vezes, porque não acordamos desta noite de sombras, né? Mas pouco a pouco, em especial quando temos acesso aos ensinos do Cristo e da doutrina espírita, nós vamos despertando. Nós vamos despertando a nossa consciência, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, questão 621. Onde são escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, conforme nós vamos nesse viajar do estado de simplicidade e ignorância ao estado de perfeição, nós vamos conhecendo as leis de Deus, nós vamos escrevendo essas leis na nossa consciência, a tal ponto que hoje, que já progredimos alguma coisa, nós hoje já temos uma boa parte delas escritas na nossa consciência. E quando nós tomamos uma atitude equivocada, toca o sininho, como costumamos falar, ou seja, a consciência nos chama à responsabilidade. Este é o processo de fazer a nossa luz brilhar. Então, fazer a luz brilhar é um processo educativo. É um processo em que nós nos autoeducamos. E, a partir do momento que nós nos autoeducamos, nós podemos educar aqueles que estão próximos a nós. Por isso que Jesus fala: coloque a sua luz para brilhar para que todos possam ver. Então, cada um de nós, nas nossas convivências, na nossa família, na sociedade, na casa espírita, em qualquer lugar, as nossas atitudes, os nossos exemplos, por menores que eles sejam, por mais insignificantes que eles sejam, eles serão importantes para as pessoas que estão nos envolvendo, vão perceber coisas boas. E essa é a melhor forma de nós divulgarmos os ensinos do Cristo e a doutrina espírita. Então, brilhar nossa luz é darmos esses exemplos nas situações da vida, no nosso dia a dia, nas questões que vão acontecendo quando alguém nos ofende, né? Como que nós reagimos quando somos ofendidos? Fazemos o que o Cristo nos falou para perdoarmos, ou ainda o instinto animalizado vai devolver a agressão? Então, fazer a luz brilhar é, diante de uma ofensa, trabalharmos o perdão, diante das dificuldades da vida, das vicissitudes que a vida nos apresenta. A nossa luz vai brilhar quando nós encaramos essas vicissitudes com resignação, porque entendemos que o Pai é misericordioso, entendemos que elas fazem parte do nosso histórico de vida. Então, nós não fugimos das aflições, nós não reclamamos, nós não nos vitimizamos. Então, quando estamos nos relacionando assim com nossas dores, aqueles que estão próximos a nós estão vendo essa luz brilhar. Nós não desanimamos, nós temos esperança, nós temos confiança em Deus,
temos a certeza que isso vai passar e que amanhã será um dia melhor? Então, isto é fazer a luz brilhar, né? Nós nos amparamos na oração. Nós não nutrimos sentimentos de revolta, de desespero. Nós cumprimos os nossos deveres. Nós temos consciência tranquila. Então, tudo isso é fazer a luz brilhar. E quem está conosco, muitas vezes num ambiente de trabalho, que às vezes nem nos conhece adequadamente, mas começa a perceber essas atitudes e começa a se interessar em também entender essas atitudes, entender qual o fundamento disso tudo. Então, aí é que a luz vai brilhar, meus amigos. Então, através de atitudes, através de exemplos, nós vamos fazer luz brilhar e ajudar as pessoas. Como disse Emmanuel ainda há pouco, né? Salvar vidas. Salvar vidas, porque a doutrina espírita leva esperança, leva consolo, leva fé. É tratarmos as pessoas com respeito, tratarmos as pessoas com cordialidade, com gentileza, com entendimento, com boa vontade. Então, é estarmos de bem com a vida. É compreendermos o sentido da vida, compreendermos o sentido das nossas dores e, dessa forma, nós vamos fazendo a nossa luz brilhar. Jesus nos dá muitos exemplos, né? Quando ele, na sua relação com o outro, ele procurava ver, como falamos ainda agora, a centelha divina, procurava ver as potencialidades do homem. E dessa forma ele não olhava para a personalidade transitória e ele tinha condições de elevar a autoestima daquele com quem ele está convivendo, né? Como é bom você ter alguém na sua convivência que eleve a sua autoestima. Porque nós temos imperfeições? Sim, temos. Senão nós estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Mas cada um de nós também temos as qualidades, também temos as virtudes. Então é muito ruim quando na nossa convivência alguém só vê os nossos espinhos e não vê as nossas flores. Então temos espinhos, temos flores, e é preciso que se valorize as flores, como Jesus fazia, elevava a nossa autoestima. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, o reino de Deus está dentro de vós sois deuses. O que é isso, senão elevando a nossa autoestima, né? Fazendo com que a gente identifique que temos potenciais para serem desenvolvidos. Mas vejam que Jesus fazia isso sempre respeitando a liberdade do outro. Nós, às vezes, nos equivocamos nesse sentido, porque aquilo é tão bom para nós que nós queremos forçar o outro a querer seguir o mesmo caminho que nós. Nós não podemos forçar. Como falamos ainda agora, a caminhada de cada um é solitária, mas solidária, porque nós nos ajudamos mutuamente. Então, se o outro não quer seguir aquele caminho, nós temos que respeitar a liberdade de consciência de todas as pessoas, né? Até porque tudo deve ser na sua hora, né? O ensino ele deve ser proporcional, como os benfeitores fazem conosco, ao desenvolvimento da nossa inteligência, né? Então, é preciso que a gente entenda tudo isso, porque senão a gente toma atitudes equivocadas. Às vezes uma pessoa que amamos, né, um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, a gente quer forçar uma situação em que não é possível forçar, e aí nós afastamos mais aquela pessoa. Então, é importante, sim, através dos nossos exemplos, nós fazemos a nossa luz brilhar. E o outro, vendo esses exemplos, ele certamente vai se interessar, né, por aquilo que está dando base a esses exemplos. Jesus usava de uma outra figura, né, quando ele falava, pelos frutos se reconhece a árvore. Então, é desta forma, fazer a nossa luz brilhar, é buscar o autoconhecimento, é buscar desenvolver o conhecimento e o sentimento. E este é um ponto difícil para a gente. Desenvolver conhecimento com humildade. Na maioria das vezes, nós somos mais propícios a desenvolver o conhecimento com orgulho, porque aí nós nos achamos, porque
desenvolvermos profissionalmente, intelectualmente, aí é a hora de trabalharmos muito a humildade, porque o difícil para nós ainda é termos um conhecimento alto trabalhando junto com a humildade. Então, a gente acaba com orgulho achando que nós somos superiores, e aí a luz vai apagar rapidamente, né? Porque quando o conhecimento se junta com orgulho, essa equação tem como resultado a hipocrisia. E aí nós passamos a ser os túmulos caiados por fora e podres por dentro, como nos falou Jesus. Na hipocrisia não há exemplificação, meus amigos. Então, essas são as atitudes que nós precisamos cuidar. Precisamos das atitudes positivas, que são os exemplos através da vivência do Evangelho do Cristo, através daquilo que o Cristo falou, né? Daquele homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, precisamos ser este homem prudente. Porque se nós ouvirmos as palavras e não praticarmos, seremos aquele homem insensato. Estaremos sendo hipócritas, estaremos usando uma falsa humildade. E a respeito da hipocrisia, vamos trazer aqui um belo texto que está na Revista Espírita, para nós pensarmos um pouco sobre ele. Está na Revista Espírita de outubro do ano de 1860, é um texto de autoria do espírito Lamennais, intitulado A Hipocrisia. E Lamennais vai dizer assim: deveria haver na Terra dois campos bem distintos, o dos homens que fazem o bem abertamente e dos que fazem o mal abertamente. Mas não, o homem não é franco, nem mesmo no mal, afeta a virtude. Hipocrisia, hipocrisia, deusa poderosa, quantos tiranos procriaste. O coração do homem é realmente muito estranho, diz Lamennais. Pode amar em aparência a honra, a virtude, a verdade, a caridade. Diariamente o homem se prostra ante estas virtudes e falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Todo dia mente, todo dia é um tartufo, que é um falso. Quantos homens parecem honestos, porque a aparência muitas vezes engana. Cristo chamava sepulcros caiados, isto é, cheios de podridão por dentro e limpos por fora. A hipocrisia é o vício da nossa época, diz Lamennais, e quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade vos engrandeceis, em nome da moral vos embruteceis, em nome da verdade mentis. Então, estas são atitudes que fazem com que a nossa luz se apague, né? Quando usamos da hipocrisia. E Jesus combateu isto muito quando estava entre nós, né? Porque ele se dirige às lideranças religiosas. Olhem bem o que Jesus fez. Ele se dirigiu às lideranças religiosas, aos fariseus, né? Aos escribas, e ele vai dizer o seguinte: os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. O reino de Deus é a condição de pureza, né? Onde a nossa luz vai brilhar no máximo. E ele vai dizer para os religiosos que tinham uma falsa humildade, que aqueles que eles julgavam os maiores pecadores, que eram os publicanos e as meretrizes, eles iam chegar primeiro lá no ponto final, porque eles não tinham a hipocrisia. Então vejam como que é importante a gente atentar para esta lição, né? Atentar para as lideranças religiosas que querem explorar mesmo o sagrado, se colocar entre o homem e Deus, como sendo um representante de Deus, quando todos nós estamos aqui numa caminhada solitária, porém solidária. Todos nós nos ajudamos mutuamente, mas é preciso fazer a luz brilhar. É preciso sairmos do que há muitos anos, há muitos milênios, provavelmente, nós estamos praticando no nosso caminhar evolutivo dentro das religiões,
que é aquilo que poderemos chamar da moral heterônoma. O que é a moral heterônoma? É a moral onde a regra e a lei vêm de fora, onde alguém manda e eu obedeço. E a doutrina do Cristo não é uma moral heterônoma, muito menos a doutrina espírita. Propagam a moral autônoma, tanto o cristianismo do Cristo e a doutrina de Allan Kardec. A moral em que o homem vai ser bom porque ele quer ser bom. O homem vai fazer o bem porque ele quer fazer o bem. Então não haverá hipocrisia. Então vejam como tudo isso vai dando um diferencial para nós pensarmos nos valores que precisamos desenvolver na vida. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai ter um diálogo com Joana de Cusa, que também serve para a gente parar para pensar um pouco sobre esta questão de fazer a luz brilhar. Jesus vai ter um diálogo com Joana de Cusa, né? Humberto de Campos vai registrar no livro Boa Nova, no capítulo Joana de Cusa. Então Jesus vai dizer assim para Joana: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Olha Jesus condenando a hipocrisia aqui. Certas manifestações religiosas que são exteriores, que cuidam da aparência, que colocam máscaras, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. E ele complementa: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Vejam vocês que hoje, e há mais de um ano, os nossos templos estão praticamente com as portas fechadas, né? Uma ou outra atividade aberta, mas praticamente com as portas fechadas. Não temos mais aquela normalidade que tínhamos, mas nós precisamos continuar participando do processo evolutivo, o processo de fazer a nossa luz brilhar através do templo da fé viva no coração dos homens. É o que estamos fazendo aqui agora. Cada um de nós está na sua casa. E não é por isso que deixaremos de ser beneficiados pelas energias emanadas do alto, pelos bons espíritos. Não é por isso que deixaremos de ter a nossa água fluidificada, porque nós estamos aqui reunidos em nome do Cristo. Somos muitos reunidos em nome do Cristo. E quando estamos reunidos em seu nome, ele também está. Ele não disse que precisava estar aqui nem acolá. Por isso que ele fala que os templos da terra são de pedra. É claro que nós, no nosso nível evolutivo, ainda precisamos muito dos templos de pedra, porque é lá que nós conseguimos usufruir de uma ambiência melhor do que dentro da nossa casa. É lá que nós conseguimos nos confraternizar com outras pessoas com o mesmo tipo de pensamento. Então, é importante sim, nós estamos aqui dizendo que não seja importante, mas que nós podemos continuar sobrevivendo bem se, como estamos no momento, com os nossos templos de pedra quase que totalmente fechados. Jesus está falando sobre isso. Conforme nós vamos evoluindo, certamente chegará um tempo, um momento que nós não precisaremos mais dos templos de pedra. Hoje, ainda pelo nosso nível evolutivo, os templos de pedra ainda são importantes, né? Allan Kardec fala sobre o brilhar a vossa luz quando ele faz um discurso aos espíritas de Lyon e Bordeaux na sua viagem espírita de 1862, que consta do livro com este nome, Viagem Espírita 1862. Lá ele vai dizer assim: pregai pela palavra, mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, e vós tendes o dom para isso. Não os milagres que afrontam os sentidos, mas os milagres de caridade e de amor. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios, e vós tendes o poder para isso, e os demônios pululam em torno de vós, os demônios da inveja, do orgulho, da sensualidade, da cupidez. Expulsai de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Que é isso, meus amigos, se não fazer a nossa luz brilhar, né?
expulsar demônios de dentro de nós, os demônios que nós ainda temos, as sombras, como disse Jung, que nós ainda temos, mergulhar nessas sombras, onde nós vamos lá encontrar coisas que não gostamos de encontrar, mas que precisamos encontrar, precisamos trabalhar, precisamos enxergar. Vamos encontrar com orgulho, com a inveja, com o egoísmo e com tantas imperfeições que são próprias ainda do espírito de terceira ordem como nós. Mas enquanto nós nos recusarmos a dar esse mergulho, enquanto nós nos recusarmos a esse despertar de consciência, nós não vamos fazer a nossa luz brilhar. A vida vai passando e a vida vai nos levando. Nós vamos acordando, passando o dia, dormindo, acordando, passando o dia e dormindo, apenas nos preocupando em ter, apenas nos preocupando com o prazer, com os gozos. Não que seja errado nós termos bons prazeres, né? Desde que a gente não esteja diminuindo as nossas forças físicas nem morais, como está lá no Livro dos Espíritos. Mas nós não podemos viver numa cultura hedonista, uma cultura onde só se visa o prazer a qualquer custo. Então, fazer a nossa luz brilhar, como Allan Kardec está dizendo aqui, é fazer milagres, sim, mas milagres de caridade desinteressada, milagres de amor, é expulsar demônios, sim, de dentro de nós. E quando nós expulsamos de dentro de nós, nós temos condições de expulsar de dentro dos corações daqueles outros que estão no caminhar conosco. É disso que Allan Kardec está falando, né? Cada um de nós é uma candeia. Cada um de nós precisa fazer a sua luz brilhar para podermos, assim, nessa caminhada solidária, nos ajudarmos mutuamente. E concluindo as nossas reflexões, vamos lembrar do que vai registrar Mateus mais lá na frente desse capítulo 5, quando Jesus sai da teoria para a prática, onde ele vai nos levar a um raciocínio. Lá no versículo 40 deste capítulo 5, ele vai dizer: aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. Se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudades apenas os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem também os gentios a mesma coisa? Aqui Jesus está nos falando de brilhar luz, de nas nossas relações, quando alguém nos ofende, nós darmos a outra face, que não é literal, mas aqui ele está colocando alguém que é a túnica, você vai dar também a veste. Alguém quer que você caminhe 1 milha, você vai caminhar 2 milhas. É você dar mais do que está sendo solicitado para você. Porque amar aqueles que nos amam é moleza. Saudar aqueles que nos saudam é moleza. O desafio para nós, cristãos espíritas, é exatamente esse. É nós irmos além. É nós amarmos a quem não nos ama. É nós saudarmos a quem não nos sauda. É nós fazermos diferente. Porque nós temos todas as possibilidades para isso, porque a doutrina espírita nos explica, nos exemplifica, detalha com profundidade, fazendo que nós entendamos o objetivo da vida e que a gente, então, precisa aproveitar este tempo no corpo físico para cumprirmos este objetivo, nos tornando, assim, em pessoas melhores. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos. Nós agradecemos imensamente ao nosso querido Alberto pela fala da noite e convidamos a todos para, com os olhos fechados, darmos início à nossa visualização terapêutica. Vamos então imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes e somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes. Ele nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas recebem com muito carinho. O querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, faz uma prece à Mãe Santíssima,
rogando por todos nós, pedindo saúde, paz, misericórdia. Os pacientes iniciam o seu trabalho e os fluidos que vêm de Deus, nosso Pai, visitam as nossas células físicas e perispirituais. E nesse momento nos é oferecida da água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, médico divino de nossa caminhada, rogamos, Senhor, a tua misericórdia em favor dos que sofrem. Rogamos, Senhor, em favor dos que choram, daqueles que imploram socorro e ajuda. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles cujos nomes estão nos cadernos e nas pastas das reuniões mediúnicas da tua casa de Batuíra. Rogamos, Senhor, em favor daqueles que estão internados nos hospitais, dos desencarnados, ligados ainda ao planeta, que todos possam receber a tua misericórdia, Senhor. E tudo isso nós rogamos em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos imensamente aos 71 participantes desse trabalho. Mais uma vez agradecemos ao nosso Alberto, da Casa da Benfeitora Irmã Rosa, que com tanto carinho aceitou o nosso convite. E agradecemos a todos vocês. Pedimos para que, ou aliás, convidamos para que amanhã sejamos juntos, às 15 horas, nosso momento de oração. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Roberto, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado a você, meu amigo. Um abraço para todos.